Olá, alunos da Degrau Cultural, meu nome é Luiz Alexandre e hoje nós estamos aqui para dar uma dica sobre o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 97. Bem, são vários tipos penais, mas o mais polêmico deles continua sendo o artigo 306 do CTB, que trata da alcoolemia ao volante, do agente dirigir em estado de embriaguez. Bem, desde o advento da lei em setembro de 97, o artigo 306 passou por 3 substanciais alterações. A primeira do seu texto original e as duas últimas através das leis 11.705 de 2008 e 12.716 de 2012. Então nós iremos comentar o texto original, não é? E vamos falar sobre as duas últimas alterações, a última então recente. O texto original do artigo 306 tratava do seguinte: conduzir veículo automotor na via pública sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Então, não se falava sobre nenhuma taxa de alcoolemia, não é? Não se falava sobre decigramas de álcool, miligramas de álcool, não, ou seja, nós não tínhamos um valor matemático para a aferição da embriaguez ao volante. Bem, em 2008 advém a Lei 11.705, a denominada Lei Seca, que teria surgido para coibir essas práticas delitivas de embriaguez ao volante. Não adiantou muito. E qual seria então a redação do artigo 306 com o advento da Lei 11.705? Falava-se o seguinte: conduzir veículo automotor na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas. Retirou a expressão sob a influência de álcool ou substâncias de efeitos análogos. Passou a incluir com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Retirou-se a expressão expondo a dano potencial à incolumidade de outrem, até porque, com o advento da Lei 11.705, e você dirigindo em estado de embriaguez, logicamente iria ensejar situação de dano potencial à incolumidade de outrem. Pois bem, o artigo 306, já com a alteração dada pela Lei 11.705, vinculou a sua própria existência, ou seja, vinculou a tipicidade à constatação de concentração de álcool de 6 decigramas por litro de sangue. Vale dizer, essa constatação só poderia ser aferida de duas formas: ou a submissão ao teste do bafômetro ou etilômetro, ou também ao teste de alcoolemia, que era a coleta de sangue. Só que a Lei 11.705, essa alteração legislativa, se esqueceu de uma regra processual penal e também de uma regra constitucional, onde ninguém se faz obrigado a produzir provas em seu desfavor. Na verdade, a submissão ao teste do etilômetro ou bafômetro era uma produção negativa de provas em seu desfavor. A submissão à coleta de sangue era uma extração de provas em seu desfavor. E não se havia aí a supressão destes testes, clínicos com a prova testemunhal. Na verdade, o tipo penal do artigo 306, alterado pela Lei 11.705, era categórico ao falar o seguinte: tem que haver constatação de 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Vale dizer, não havendo tal constatação, o tipo era eivado da própria tipicidade, gerando, logicamente, um fato totalmente atípico. Bem, eu não quero me submeter a teste de etilômetro ou bafômetro, nem tampouco quero me submeter à coleta de sangue. Na verdade, esta submissão é fator agregado à própria tipicidade, à própria existência do crime. Se eu não quisesse me submeter a tanto, como que haveria constatação de embriaguez? Não é? Então, na época, não havia como fazer isso. Bem, mas havia uma situação onde este teste clínico era suprido, desde que, e tão somente se, o agente demonstrasse efetivamente sinais externos de embriaguez, sinais externos de toxicomania. E quais seriam esses? Olhos avermelhados, voz pastosa, não se situando no tempo ou no espaço, hálito etílico, efetivamente fatores externos que, pelo critério de bom senso, era suprido pelo teste clínico. Bem, advém a Lei 2.760 no ano de 2012 e dá uma última alteração ao artigo 306, passando a ter a seguinte redação, não é? O condutor conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Alterou-se completamente o preceito primário da norma. Conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Alterada por qual razão? Em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Aí vem o parágrafo 1º. As condutas previstas no caput serão constatadas de que forma? E o parágrafo 1º trata de como nós podemos constatar a alcoolemia ao volante, a embriaguez ao volante. Inciso 1º. As condutas previstas no caput serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Olha o etilômetro aí. Bem, mas essa concentração só pode ser comprovada através de exame clínico competente. Eu não sou obrigado a produzir provas em meu desfavor, então como que eu posso constatar a existência deste crime? Então continua o erro dado pela Lei 11.705, a chamada Lei Seca. Será que o legislador continuou a errar ao vincular a existência do crime e a constatação de 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligramas de álcool de álcool por litro de ar alveolar? A grande deixa da Lei 2.760 foi o seu complemento. Sinais que indiquem, inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 306, sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora. Bem, o agente de trânsito, o policial militar, ele pode efetivamente submeter o motorista a alguns testes, não é? Desde que esses testes não sejam vexatórios. A exposição destes testes e a demonstração que o agente condutor não se situa no tempo ou no espaço, voz pastosa, hálito etílico, isso agora supre aquela prova técnica da constatação de 6 decigramas ou 0,3 miligramas. Mas, parágrafo 2º, a verificação do disposto neste artigo 306 poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, desde que eu, condutor, me submeta a tanto, permita-me a submissão. Se eu não permitir, não tem que se falar em submissão de teste de alcoolemia ou toxicológico. Eu não posso produzir prova em meu desfavor. Mas aí vem a grande deixa da Lei 2.760. Exame clínico. O exame clínico pode ser tão somente o exame feito pelo médico legista sem tocar no agente. Ele pode conversar com a gente e verificar os sinais externos do uso de bebida alcoólica ou do uso de substância entorpecente. Efetivamente, por ser um expert, ele vai constatar, mediante laudo, a aferição da tipicidade desse crime. Mas, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observados, logicamente, o direito à contraprova. Agora, a prova testemunhal ela pode suprir essa prova técnica. Agora, a prova pericial ela pode suprir essa prova técnica. O médico legista ou o responsável pelo SAMU, pelo resgate, ele pode efetivamente, conversando com o condutor, aferir se ele está em estado de embriaguez ou se ele consumiu substância entorpecente. Então, agora essas provas, ditas periciais ou técnicas, podem suprir aquela constatação de 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou de 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Agora elas podem ser supridas. Logicamente, a parte final do parágrafo 2º, quando se fala observar o direito à contraprova, nada mais é do que a legitimação do contraditório e da ampla defesa. Então, uma dica importante para concurso. Na antiga redação do artigo 306, a prova testemunhal ela não era crível, ela não era substancial para suprir a prova técnica. Tinha que haver a constatação de 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Não havendo tal constatação, há a tipicidade da conduta. Hoje, a prova testemunhal, pericial ou técnica supre essa prova
da constatação de 6 decigramas ou de 0,3 miligramas, tá ok? Então, hoje, prova testemunhal crível, prova técnica ou pericial, vídeos, não é? O tal do olho vivo nas rodovias, nas estradas e nas ruas. Em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, São Paulo, muito comum o olho vivo. Esta prova agora supre aquela prova da constatação matemática de 6 decigramas de álcool ou 0,3 miligramas de ar alveolar, ok? Uma dica importantíssima para vocês. Prova testemunhal, pericial, olho vivo, vídeo, supre essa prova técnica. Um forte abraço para todos, fomentem os seus estudos com essas novas alterações da lei do artigo 306 da lei 9.503, porque é de suma importância e a alteração é recente. O que quero dizer com isso? A alteração recente, concurso, cobra e muito isso. Um forte abraço para todos.